Olha só, por conta de um decreto assinado na semana passada pelo presidente Jair Bolsonaro, pelo menos 35 conselhos de participação da sociedade civil em decisões do governo podem ser extintos quase de imediato. O levantamento é do próprio governo. Entre os conselhos que correm risco estão os de promoção dos direitos LGBT, de população em situação de rua, de erradicação do trabalho escravo, de erradicação do trabalho infantil, o de política sobre drogas e até o Conselho de Transparência Pública e Combate à Corrupção. Bom, a gente vai direto a Brasília agora para conversar com Léo Pinho, que é presidente do Conselho Nacional de Direitos Humanos. Boa tarde, Léo. Boa tarde, tudo bem? Tudo bom, Léo? Léo, qual é o impacto desse decreto, então? Muitos conselhos que vão ser praticamente extintos de uma hora para outra. Sim, na verdade, esse decreto versa sobre os conselhos que foram criados por decretos, portarias ou atos normativos inferiores. E ele vai afetar, a gente já tem um levantamento, são mais de 38 que a gente já conseguiu aqui levantar, impactam desde a produção orgânica, da economia solidária, população LGBT, e tem alguns que foram criados por lei, mas que a sua composição e o seu funcionamento foram por decreto, que também estão previstos nesse decreto 9.759. Sim, inclusive o Bolsonaro pelo Twitter, ele chegou a dizer o seguinte, que a atuação desses conselhos que foram extintos atrapalhava propositalmente o desenvolvimento do Brasil. Ou seja, o governo parece que não está interessado em ouvir o que a sociedade tem para dizer, porque esses conselhos são isso, são a voz da sociedade. Esse governo, ele tem como perspectiva, na verdade, a negação da Constituição de 88, o entendimento que o Estado brasileiro, as políticas públicas, devem ser feitas com participação social para garantir a transparência, para garantir o controle social. O que o Bolsonaro está fazendo, na verdade, é instituindo um governo de poucos, um governo sem transparência, um governo autocrático. O Conselho Nacional de Direitos Humanos não corre esse risco porque foi criado por lei, é isso? Isso, nós não só fomos construídos por lei, mas também nossa composição, porque o decreto, ele diz que mesmo aqueles citados por lei, mas que a composição foi feita por decreto, também está em risco. Então, o Conselho Nacional de Direitos Humanos, Conselho Nacional de Saúde, por exemplo, eles não são atingidos por esse decreto, mas a imensa maioria dos conselhos de participação social são atingidos. A gente citou alguns desses conselhos e o impacto sobre a discussão de políticas públicas vai ser enorme. Sim, porque, na verdade, eu acho que, inclusive, eles vão recriar alguns conselhos, mas vão recriar eles sobre controle político do governo, constituindo maiorias artificiais, reduzindo os instrumentos de participação, inclusive reduzindo o número de reuniões, de acesso à informação. Porque está previsto isso no decreto. Então, ele vai combinar a extinção, mas também para manter um verniz, alguns vão ser recriados sobre o controle político do governo, que é pior nesse sentido, porque é uma aparência de participação social. Sim. A gente vai continuar acompanhando. Qualquer novidade, entre em contato com a gente. Vamos ver, então, como se dá essa questão dos conselhos daqui para frente. Muito obrigada, Léo. Obrigado e está à uma disposição aqui o Conselho Nacional de Direitos Humanos. Obrigada, até mais. Tchau, tchau. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.